Olá, tudo bem? Hoje estou de volta para apresentar mais um livro da Bíblia. Quem escreveu a sua historicidade? Mas antes, eu quero convidar vocês para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar, comentar, porque o estudo que a gente está fazendo com muito carinho é para trazer o conhecimento teológico, para você saber quem escreveu esse livro, a datação e as histórias que cercam cada livro da palavra de Deus. Ok? Então, antes de eu começar, se você quiser, pegue uma caneta, um pedacinho de papel, um lápis que seja, e anote o que você achar interessante para o seu conhecimento ou para a sua grade de estudo. Ok? Então, se você já está aí preparado, e vamos então começar a falar sobre o livro de Ruth. Preparado aí? Quem escreveu o livro de Ruth? O livro de Ruth é uma das joias literárias da Bíblia hebraica, conhecido por sua narrativa tocante de lealdade, redenção e providência divina, apesar de sua beleza e profundidade. Uma pergunta que permanece em aberto: quem foi o autor do livro de Ruth? Bom, há várias menções, mas existe uma autoria anônima, mas com cunho intencional. Diferente de outros livros bíblicos que trazem indicações diretas do seu autor, como os profetas Isaías ou Jeremias, o livro de Ruth ele não apresenta o nome do autor. Essa ausência tem levado os estudiosos, rabinos e intérpretes cristãos a propor hipótese com base no conteúdo, na linguagem e no propósito teológico da obra. Bem, a tradição e muitos exegetas, teólogos, trazem Samuel como o profeta que ajudou a escrever o livro. Por exemplo, a tradição judaica, especialmente preservada no Talmud, e em alguns escritos rabínicos antigos, atribui a autoria de Ruth ao profeta Samuel. Essa teoria se baseia na suposição de que Samuel teria interesse em registrar a origem do rei Davi, já que o livro termina justamente com a genealogia de Davi, antepassado do Messias. Essa hipótese enfrenta um obstáculo importante. O livro menciona Davi pelo nome que indica que sua ascensão ao trono já havia ocorrido no momento da redenção. Como Samuel faleceu antes disso, e isso está em 1 Samuel 25:1, é improvável que tenha escrito todo o livro e que sua forma final, exatamente, não tem essa possibilidade. Quem terminou o livro de Ruth? Há evidências de um autor posterior, interno. A maioria dos estudiosos modernos defende que o livro de Ruth foi escrito por um autor anônimo, provavelmente durante ou após o reinado de Davi, em meados dos séculos X ao século V, ou mesmo
no período pós-exílico, no século V ao século X. Essa teoria se baseia em 3 observações principais. A primeira, de cunho da genealogia final, que está lá em Ruth 4, 18, 22, aponta para um propósito claro: legitimar a linhagem de Davi, demonstrando a sua origem piedosa, mesmo vinda de uma estrangeira. O contexto social e religioso do livro contrasta com outros momentos da história de Israel. O texto mostra o acolhimento de uma moabita fiel, algo significativo, especialmente no contexto pós-exílio, quando debate sobre a identidade e pureza étnica estava em alta, lá em Neemias, no capítulo 13, verso 1 a 3. Algo interessante, o hebraico usado apresenta formas arcaicas, mas também algumas expressões que sugerem uma redação posterior, polida e literária. Mas por que o livro foi escrito? Qual era a finalidade dessa narrativa do livro de Ruth? Mas o importante do que saber quem escreveu é entender por que esse autor, inspirado por Deus, quis contar essa história. O livro de Ruth revela temas centrais para a fé bíblica daquela época e para nós hoje. Providência divina. Mesmo em tempos difíceis, Deus guia os passos daqueles que confiam nele. Um outro fato, a lealdade, o amor fiel. Ruth, ao dizer a Noemi, o teu Deus será meu Deus. Ruth capítulo 1, verso 16, representa um compromisso que vai além da etnia. É importante ver que a inclusão dos estrangeiros, a presença de uma moabita na linhagem de Davi, aponta para um plano divino que transcende a barreiras nacionais e assim antecipando inclusive a vinda de Cristo, como a gente pode encontrar em Mateus capítulo 1, verso 5. Quando a gente fala em redenção, nós temos a figura de Boaz como remidor. É uma figura profética do Redentor maior que viria, Jesus Cristo. Para concluirmos, o autor do livro de Ruth permanece anônimo, mas sua mensagem é clara e viva, escrita em um tempo em que Israel precisava lembrar de suas raízes e de sua missão. A história de Ruth nos convida a reconhecer que a fidelidade a Deus pode nascer em qualquer terra, que seu plano de redenção abrange a todos os povos. Embora não saibamos o nome do escritor, sabemos que quem inspirou a mensagem, o próprio Deus, que escreve a história com gente comum, como eu e você, para revelar o seu amor em comum. Exatamente. Deus usa ainda seu povo para testemunhar das suas grandes obras. Então, essa foi a compilação do livro de Ruth.
Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta e compartilhe. E até os próximos